Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui nas quartas de final do Brasileiro Absoluto 2018, que está sendo jogado aí em 2019. E a gente tem uma partida muito bacana aqui, então são duas rodadas só para explicar como é que vai funcionar, né? Hoje foi jogada a primeira rodada das quartas de final e amanhã então os jogadores invertem aí as cores e jogam mais uma partida, né? Havendo empate, serão jogadas partidas rápidas, até que seja então... se empatar de novo vai para Blitz, até que tenham lá o Armageddon e aí define. Das quartas de final, de cada par, somente um vai passar para a semifinal do Brasileiro Absoluto, tá bom? E as partidas são pensadas. Tem 90 minutos para cada jogador com 30 segundos de acréscimo, tá? Então 1h30 para cada um com 30 segundos de acréscimo por lance. Tá? Nesse torneio não tem acréscimo de tempo no lance 40, nada disso. É 1h30 nocaute, tá? Com 30 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui. O Evandro Barbosa está jogando de brancas. E a gente tem aqui o Roberto Molina, mestre internacional. Ele está aí no caminho, né, lutando aí para se tornar um grande mestre. E vamos torcer, né, para que isso aconteça. A gente torce para que o Brasil tenha mais grandes mestres aí e que fique mais forte sempre aí no cenário internacional, né? Vamos dar uma olhada nessa partida então na visão do Molina. Aqui o Evandro começa aqui com E4, temos C6 pelo Molina, a defesa Caro-Kann, D4, D5, então a Caro-Kann ela tenta brigar aí pela casa D5, né? Imediatamente preparou C6 para jogar D5, e aqui o Evandro continua com o cavalo C3, é possível também jogar o cavalo aqui em D2, também é possível capturar, também é possível avançar, tá bom? Vários lances são possíveis. O mais jogado é cavalo C3, os mais jogados são cavalo C3 e D2. E a partida segue então, com D toma em E4, cavalo toma em E4, bispo em F5, com um tempo aí sobre o cavalo, cavalo G3 fugindo do ataque e atacando o bispo, bispo G6 voltando então, e nessa posição, muito se joga o lance H4 aqui, né? Muito comum você ver essa variante aqui de H4, as pretas jogam com H6, e depois de cavalo aqui em F3, por exemplo, cavalo D7, H5, bispo vem para H7, e aí bispo D3, bispo toma, dama toma, e cavalo aqui de G em F6. Essa abertura é realmente comum, muito jogada, tá bom? Mas aqui o Evandro vai para uma ideia diferente, e depois que o Molina jogou então bispo G6, o Evandro foi para a variante com cavalo em H3, bastante interessante, muito bom também. Visando aqui a casa F4, esse cavalo, claro, não vai ficar aí para sempre. Ele quer jogar em F4, né? A partida seguiu com E6, cavalo em F4, bispo D6. E aqui C3 foi jogado pelo Evandro Barbosa, né? Também seria possível aqui uma ideia interessante, jogar esse cavalo aqui de G em H5, fazendo uma pressão aqui em G7. Seria uma posição interessante, também dá para ser jogado. Aqui o Evandro continuou com C3, dama C7, colocando então pressão aqui em F4, dama em F3 defendendo, e aqui mais uma vez também seria possível, tá gente? Uma variante aqui com o cavalo aqui de F, por exemplo, em H5, seria bastante possível essa variante também, tá? Bastante interessante também. Talvez as pretas tenham que jogar com rei em F8 para defender o peão, mas dama F3 foi jogado, tá ótimo, com outras ideias. Cavalo aqui em F6 foi jogado, bispo C4 foi jogado pelo Evandro, fazendo uma pressão aqui em E6, cavalo de B em D7, e aqui o Evandro deu roque, né? Deixa eu voltar aqui, muita gente ficou analisando aqui se tinha algum sacrifício, né? Por exemplo, o bispo toma, e depois de peão toma, cavalo toma, com a ideia de atacar a dama e também atacar aqui em G7. E depois de, por exemplo, dama em A5, cavalo toma em G7, rei F7. Agora esse cavalo tem que sair daí. Cavalo de 7 em F5. Só que agora esse rei estando exposto aqui permitiria as negras continuarem com torre de rainha 8 cheque, bispo E3. Bispo toma G3, cavalo toma G3 e H5, e as pretas teriam uma posição bastante ativa e muito provavelmente aí as brancas não teriam compensação por esse sacrifício, tá? Então depois de cavalo de B em D7, o Evandro não foi para o sacrifício aqui em E6 e jogou da forma correta aqui, mais sólido, roque. E aqui, grande roque,
pelo Molina. Bastante corajoso aí, dando roques aí de lados opostos, então. E ele dando a dizer que vai para a briga, né? A torre em E1 foi jogado, cavalo aqui em D5 e esse lance pendura peão, né? Aqui, ó, seria muito importante para o Molina ter jogado o lance E5, que é o lance de igualdade aqui, né? O lance que já ataca no centro e traz a igualdade na partida. Por exemplo, E5, cavalo toma G6 e F toma G6, e a gente tem uma posição bastante equilibrada, teria uma posição bastante equilibrada no tabuleiro, tá? Mas depois de torre E1, o Molina não foi para E5 e jogou aqui com cavalo em D5. E agora está caindo um peão. Depois de cavalo toma em G6, F toma em G6. Esse peão aqui ficou desprotegido, né? Então agora o Evandro vai e captura esse peão. Torre toma em E6 foi jogado. A torre de D em F8 com ataque sobre a dama. Dama em E2. E aqui cavalo de 7 em F6 desenvolvendo. Bispo D2. O Evandro aí tira o bispo para poder jogar com a outra torre. H6. Torre em E1. G5. E aqui bispo D3. O Evandro vai explorar essa fraqueza aqui nas casas claras. Rei B8, então, antes que seja tarde, né? Antes que esse bispo venha para cá, comece a ameaçar uns descobertos e tudo mais. Então, rei B8. C4 aqui pelo Evandro. Evandro está indo com tudo para cima. Cavalo em F4, atacando então a dama e o bispo. É melhor capturar, né? Quando o cavalo chega na quinta horizontal aí. A casa do Kasparov, né? O cavalo aí do Kasparov. É melhor tirar esse cavalo daí. Bispo toma em F4. G toma em F4. E aqui cavalo em F5 pelo Evandro. Bispo B4, atacando a torre. Então vale lembrar aqui que o peão de G7 está defendido pela dama. Bispo B4 atacando a torre. Torre D1. Torre em E8 aí propondo as trocas. E aqui um lance muito bacana pelo Evandro, que é o lance C5. E agora esse bispo aqui está com problemas para jogar, né? C5 foi um lance bastante interessante aqui. A partida seguiu com o bispo em A5. E agora o cavalo em D6. C5, além de restringir o bispo, também deu um posto avançado aqui para esse cavalo monstro. Agora aqui em D6 está ficando difícil para o Molina. Aqui ele está apertado na posição. A torre toma em E6 trocando. Dama toma em E6. E aqui o Molina pensa bastante. E joga o lance aqui. Dama D7. E nessa posição, gente, cada um aqui no relógio tem 50. O Molina tem 50 segundos. E o Evandro tem 50 minutos. Tá muito difícil aqui para o Molina realmente jogar com um peão a menos. Você tem que encarar aqui um cavalo na cesta, um ataque, toda uma iniciativa aí do Evandro. Com 50 segundos no relógio, continuar jogando. É uma lição de fé, né, gente? É uma lição de fé. Aqui o Evandro joga com dama em E5. E talvez aqui um pouco mais preciso. Talvez dama B3 oferecesse uma ideia, fosse possibilitar as brancas manterem uma boa iniciativa aqui, fazendo uma pressão em B7. Aqui o Molina não poderia, né, voltar com o bispo em C7, senão tomaria checkmate. E as pretas ficam com dificuldades aqui. Uma ameaça imediata seria o bispo em A6, fazendo uma pressão realmente aqui no peão de B7. Né? Por exemplo, se cavalo D5, bispo em A6, o peão está cravado, não pode capturar o bispo. B6, vamos supor, para defender. E aí o cavalo C4 poderia ser jogado, fazendo mais uma pressão aqui em B6. Também ameaçando imediatamente capturar aqui o bispo. Rei A8, então tirando o rei da cravada. C toma B6, bispo toma B6. E cavalo em E5. O Evandro teria uma posição muito forte aqui. Atacando a dama. Atacando aqui em C6 também. Por exemplo, se dama em E8, né? Para segurar aqui a casa F7 também, evitando alguns duplos. Aqui o Evandro teria mais uma continuação muito forte com o bispo B5, ameaçando capturar aqui esse peão com cheque. O peão de C6 com cheque, e capturando a dama na sequência, né? Seria muito forte, né? Não seria bom aqui para as negras capturarem, estaria caindo aqui em D5 com cheque, uma posição já vencedora para o Evandro, né? Então aqui o Molina provavelmente teria que jogar o cavalo aqui em E7 para defender. Mas daí depois de dama F3, trazendo mais um ataque aqui para esse peão. E o peão agora continua cravado, né? Agora pela diagonal. A dama C8, por exemplo, defendendo torre C1. A gente vê que nessa continuação as brancas realmente teriam toda a iniciativa, né? Então depois aqui de dama D7, talvez dama B3 oferecesse toda a iniciativa aí para o Evandro. Ele continua com dama em E5. E agora o Molina consegue voltar o bispo dele aí para a partida. Bispo C7 foi jogado cravando aí o cavalo. Bispo F5 atacando a dama. Dama volta aqui para D8.
Bispo G6, segurando aqui a casa de 8, para não poder jogar com a torre. Então você tem o cavalo segurando, o bispo segurando. Torre F8 foi jogado. É interessante ver que o Molina não tem muitas peças, não tem muitas casas aqui para jogar, né? Essa torre não consegue jogar. O lance do bispo aqui em G6 segurou também o peão de G7, o peão tá preso. Né? Difícil, essa torre não tem como entrar no jogo, né? Ela não tem essa casa, ela não tem essa casa. O bispo não tá fazendo muita coisa. Interessante ver aqui que o Molina segue firme, como sempre, né? Jogando aqui nos acréscimos, como ele estava com 50 segundos naquela posição, alguns lances atrás. Ele continua sempre com tempo bem curto, vai tendo que jogar bem rápido aqui. A torre E1 pelo Evandro, A6, dando um respirinho aí pro rei. Dama também F4, caiu mais um peão então aí do Molina. Rei A7. E aqui foi jogado o lance torre E6 pelo Evandro. Não sei se... a ideia talvez aqui do Evandro seja passar a torre e colocar a dama por trás aqui da torre para em alguma outra casa. No entanto, aqui um lance bastante interessante seria aqui o lance... o lance dama em E5. E depois de cavalo aqui em D5. Bispo em E4, por exemplo. Bispo toma em D6, dama toma D6, dama toma D6, C toma D6. A gente teria um final aqui pro Evandro, com certeza vencedor aí, com material a mais e tudo mais. Então, seria vencedor essa continuação, né? Mas depois de torre E6, as coisas começam a ficar um pouco confusas aqui na posição. Pro Evandro encontrar um plano aqui fica um pouco difícil. O Molina vai jogando aqui, soltando um pouco as peças agora, com o cavalo D5, abrindo um ataque descoberto aí sobre a dama. Dama em E4 foi jogado. E agora o lance muito forte aqui do Molina, dama G5. Né? Então ele está ameaçando muitas coisas aqui, uma delas... dama C1 não faria muita coisa porque a dama volta cobrindo o cheque, né? Mas aqui você já está ameaçando imediatamente torre F4. Tá? Por exemplo, B4, por exemplo, se não jogasse G3, se jogasse um lance como B4, simplesmente torre F4 aqui, dama E1, torre toma em D4, e as pretas teriam igualdade nessa posição. Então dama G5 é um lance muito forte. A G3 aqui foi jogado pelo Evandro, tirando os temas de mate aqui na primeira fileira, né? A dama pode agora sair. E a partida seguiu com cavalo em F4, mais um lance muito forte aqui do Molina. Ele realmente está reagindo. E muito interessante, Molina, porque reagindo com segundos no relógio, né? Realmente o Molina está se mostrando aí no caminho de se tornar verdadeiramente aí um grande mestre. Está jogando muito, com pouco tempo no relógio aí, cavalo em F4. Cavalo em F7 aqui foi jogado pelo Evandro. Só vamos entender essa posição aqui, né? O peão não pode capturar o cavalo, porque está cravado aqui nessa posição. E o cavalo está atacando aqui a torre e também está atacando o bispo, né? Então, um lance muito forte realmente. Cavalo em F7 foi jogado atacando a dama. Só que agora, talvez aqui um lance ainda mais preciso para o Evandro fosse aqui H4. Talvez mantenha é um lance que pode manter a vantagem aqui para as brancas ainda, depois de dama G4, por exemplo. Dama G4 estaria atacando aqui a torre, né? Também o bispo está atacado, também está ameaçando entradas ali em D1. Bispo F5, por exemplo, protegendo a torre. Dama D1 cheque, torre E1. Aqui as brancas estariam ok, né? Estariam até com vantagem aqui. As pretas não teriam continuidade nesse ataque, né? Mas depois de cavalo em F7, então, que foi jogado aqui pelo Evandro, o Molina ele continua aqui de uma forma sensacional, com dama G4, e agora a dama está atacando a torre e também está ameaçando aqui a entrada em D1. E essa entrada é muito forte, né? O cavalo está segurando a casa G2 e é um lance realmente muito forte. Qual que é o problema dessa posição, né? A ameaça, se fosse vez das negras, elas jogariam aqui dama D1 cheque. Depois de dama volta, você pode trocar as peças. E agora o bispo de G6 estaria caindo, né? Que é a torre que está defendendo aqui em G6. Então o cavalo tomaria. Bispo aqui em F5, então, foi jogado, com ideias de tirar o bispo aí do ataque, defender a torre. O problema é que agora o cavalo não está mais defendido, né? O cavalo de F7 agora está desprotegido. Então o Evandro realmente aqui teve que escolher qual das duas peças ele iria perder. Aqui perde uma peça de maneira forçada, né? Ou vai perder o bispo ou vai perder o cavalo, por conta dessas linhas aí que a gente viu. Então depois de bispo em F5,
A partida continuou com dama D1 cheque, dama E1, lance forçado, dama toma, torre toma e agora caiu ali em F7, né? Vale dizer, gente, aqui, ó, que nessa posição o tempo do Evandro já caiu também para alguns segundos e o do Molina, claro, continua tendo alguns segundos no relógio. Então os dois agora tem que jogar muito rápido, né? A torre toma em F7, claro, o cavalo está caindo. E agora não adianta capturar o cavalo porque também está caindo em F5. Então, a sequência bem precisa aqui do Molina. A bispo G4 foi jogado pelo Evandro, cavalo D5. E aí você pode estar falando, por que o Evandro está jogando ainda com uma peça a menos, né? Bom, o Evandro aqui tem 7 peões contra 5. E os dois estão jogando ao toque, aí tendo que jogar muito rápido. O grande mestre Evandro está contando aí com a possibilidade de um erro, né, do Molina. E o Molina também tentando melhorar aí sua posição, né? Faz todo sentido você continuar jogando quando você tem segundos aí no relógio, né? Os dois estão com segundos no relógio, vocês têm que continuar jogando, né? E contar com o erro do adversário. Então, apesar aí do material a menos, o Evandro continua jogando no erro, né? Quer ver se o Molina vai errar. Rei G2 foi jogado, bispo D8, bispo em F3, torre aqui em D7, bispo G4, os dois vão jogando muito rápido aqui, torre C7, H4, o Molina tenta manter, né, as peças no tabuleiro, você vê que ele não está muito afim de trocar, bispo em F6, torre D1, e agora o Molina ganhou a coluna E, torre E7, rei F3, cavalo B4, vai jogando de forma muito precisa aqui o Molina, A3 foi jogado, cavalo C2 e agora a pressão é grande aqui no peão. D5 foi jogado, ameaçando inclusive criar um peão passado perigosíssimo, mas aqui o Molina continua de forma precisa aqui com cavalo, cheque. E depois de rei G2 agora o cavalo está bloqueando aqui a defesa desse peão, né? C toma D5. B4 foi jogado e o Molina continua aqui de forma precisa, esse cavalo aí vai realmente... Ele vai jogando esse cavalo de forma muito precisa. Cavalo B5, A4, cavalo C3 agora atacou a torre, atacou o peão. A torre D3 atacando o cavalo, D4 defendendo, então agora o peão defende o cavalo, o bispo está defendendo o peão. A5 foi jogado, torre E1 e essa torre espertamente vai buscar a casa B1. Bispo D7 foi jogado, torre B1, G4 tentando algum contra-ataque aí com esses peões na ala do rei. A torre toma B4, torre F3, a torre C4 foi jogada agora fazendo a pressão nesse peão aqui da coluna C, C6, B toma C6, G5, H toma G5, H toma G5, bispo toma G5 e aqui o Molina, além de uma peça a mais, já está com 2 peões também a mais. Aí depois de torre F7, ameaçando aqui um ataque descoberto, vencendo aqui a torre, o Molina jogou rei B8 e agora não tem mais nenhuma chance realmente aqui para o grande mestre Evandro Barbosa, não consegue mais construir nenhuma ameaça. E vale dizer que, como tem 30 segundos de acréscimo e o Molina foi jogando tão rápido aqui, que ele está com mais de 3 minutos já no relógio nessa posição. E aí com 3 minutos no relógio, o Evandro também estava com uns 2 minutos agora no relógio, e numa posição bem melhor, o Evandro percebeu que o Molina, com 3 minutos e tudo mais, numa posição bastante vantajosa, não teria dificuldades aqui de vencer essa partida e, portanto, o Evandro abandonou nessa posição. Olha só, o Molina, então, mestre internacional, venceu o grande mestre Evandro Barbosa, tá com 1 ponto, então. Amanhã a gente vai ter a segunda partida das quartas de final, aonde o Molina, então, vai jogar de brancas e o Evandro Barbosa, então, vai ter a obrigação de vencer se ele quiser disputar o desempate das partidas rápidas, né? Então o Molina amanhã joga com a vantagem do empate. E uma posição difícil aí para o grande mestre Evandro Barbosa. Não deve ser a primeira vez que o grande mestre Evandro Barbosa se encontra numa posição difícil como essa. E muito provavelmente a chance, né? Todas as chances existem. Existe a chance do Evandro conseguir vencer amanhã de pretas e ir para o desempate. E existe a chance também do Molina conseguir um empate aí e passar, né? Seja lá o que for, né? O campeonato está muito emocionante, está muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Fier, então, empatou aqui com o Diogo. Olha só, parabéns aí, Diogo. Empatou com o Fier. Eu vi a sua partida aí, foi bem interessante também. Você ficou, acho que, com uma torre e um rei contra rei e bispo, né? Do Fier. E muito interessante, realmente. Botou pressão ali no Fier.
O Molina aqui então venceu o Barbosa. E a gente teve um empate aí do Cricor contra o Luciano Zalilo. E também aqui um empate do Jatobá. Muito bacana, Jatobá. Empatou então também. Então a gente tem empates aí em todos os tabuleiros. Significa que amanhã... em todos os tabuleiros não, em 3 dos 4 tabuleiros. Significa que amanhã tudo pode acontecer, né? Então esses 3 tabuleiros que empataram partem aí de uma igualdade. E o grande mestre Evandro Barbosa aí vai ter a obrigação então de vencer se ele quiser levar aí para poder levar aí pro desempate, né? Claro que ele quer. Beleza, gente? É isso então. Muito obrigado aí pela audiência. Eu vou passando aí a atualização para vocês do Campeonato Brasileiro Absoluto 2018, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço aí para todos vocês. Até a próxima.